Você vai sempre atrás do que é mais fácil. Essa é uma frase que eu estava falando para mim mesmo durante um tempo aí. Mas hoje, bem hoje agora, por isso que eu liguei a câmera para fazer esse vídeo, eu, eu comecei a pensar, né? Eu comecei a pensar de como as coisas iam se ligando, né, na minha vida. Como disse o Steve Jobs, como os pontos foram se ligando. Então eu, com 12 anos de idade, voltando do Líbano, que nós fomos morar lá com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, meu pai resolveu ir morar lá. E quando começou a guerra, ele resolveu voltar para o Brasil. Com 12 anos de idade aqui no Brasil, eu na sexta série primária, fui convidado para jogar basquete. E eu não sabia nada, sempre fui um cara inseguro quando era criança, sabe? Eu tinha 1,80 m, né, com 12 anos de idade. Molengão, meio molengão. Aí eu peguei e falei, não, quer saber, eu vou, vai. Aí eu fui e iniciei uma carreira que durou 15 anos. Nesses 15 anos, foram momentos, né, de vitórias e derrotas, né? A gente aprende a ganhar e perder. Aí eu peguei e recebi um convite para ir jogar, com 22 anos, recebi um convite para ir jogar em uma universidade americana, no estado do Texas, na cidade de Austin, pela Universidade, né, do Texas, né, University of Texas, e o apelido, como se fosse um apelido deles, toda a universidade tem um nome, né? É o Texas Longhorns, tá? Eu peguei, eu não tive dúvida, né? Então assim, eu não tive dúvida, eu não falava inglês. Eu falava inglês muito mal, mas muito mal, sabe? Eu sabia até um pouco menos do The Books on the Table. Mas eu falei, quer saber, eu vou embora, não quero nem saber. Peguei, entrei no avião, fui embora. Larguei meu pai, minha mãe aqui, minha família, né? E acabei ficando lá por 2 anos, porque tinha um limite de idade, pá, tem uma regra lá de esportes universitários, seguiram a regra, acabaram meus 2 anos, os caras me convidaram para ficar. Isso foi uma coisa que até hoje eu fico na dúvida, mas a gente não pode ficar pensando no se eu tivesse feito. Eu tenho que pensar no que eu fiz. Acabaram os 2 anos, eu voltei para o Brasil. E assim, eu joguei aqui mais 1 ou 2 anos aqui no Brasil. Já estava bastante decepcionado com o esporte aqui, né? O esporte aqui faz a gente se decepcionar bastante. Vocês veem o caso dos atletas olímpicos aí agora, que tudo rema contra quem tenta fazer as coisas do jeito certo. Então, tudo bem, voltei para o Brasil. Meu pai, ele trabalhava com automóveis. E eu resolvi seguir junto com ele. Que é a história de família árabe, né? De pai para filho. Pá. Fui lá, resolvi ir para o pau e trabalhar com automóvel. Então nessa caminhada acabou acontecendo assim mais uma outra divisão de trajetória, porque a gente foi e começou a abrir um novo negócio de automóvel, né? E esse negócio era um negócio de produto de carro 0 km, segmento premium, e era um negócio que estava assim acima da nossa capacidade econômica de trabalho, porque meu pai sempre acreditou na força de trabalho dele. Então, o que acontece? É, eu falei para meu pai, pai, você fica de um lado e eu fico do outro, mas você escolhe o lado que você quer ficar e eu fico do outro lado para a gente tentar fazer isso funcionar. E eu, mais uma vez, né, eu não fui para o lado mais fácil, eu fui para o lado mais complicado da coisa, que era a venda de carro zero no segmento premium. Vamos para o pau. Fomos lá, fizemos, tiramos, colocamos, não sei o quê. No final das contas, infelizmente a parceria foi muito ruim mesmo. O parceiro comercial, o distribuidor, ele tinha uma tendência a só ele querer fazer as coisas do jeito dele, usou um monte de gente de escadinha, isso é comprovado, tá? E no final, eu não quis aceitar o que ele estava oferecendo. Eu preferi ir para o pau, na justiça, eu quis acreditar na justiça. E seguir, de novo, um caminho mais difícil, não seguir o caminho mais fácil. E eu, olha, eu tenho refletido tudo isso agora. Isso foi agora, hoje de manhã. Esse vídeo é fresquinho para você. Eu segui o caminho mais difícil. E aí a gente foi e eu esqueci de falar, né, em relação ao meu único casamento, né, primeiro e único casamento, que acabou também. Eu, né, de origem árabe, resolvi tipo
resolvi seguir a tradição, né? Meu pai era um cara bastante tradicional, meu pai é um cara que me ajudou muito, eu sempre amei muito meu pai. E ele, assim, um dos sonhos dele era que eu me casasse com uma pessoa da mesma origem dele, da mesma origem minha, né? Porque minha mãe também é libanesa. E aí, cara, em 93, meu pai tinha sofrido um infarto em 1990. Em 93, cara, eu vi ele assim, bastante cansado, mas eu falei, meu, quer saber? Vamos seguir o caminho mais difícil de novo. Falei para ele pra gente ir lá pro Líbano, quem sabe conhecer alguém. Aí fomos para o Líbano em 93. Um mês depois da chegada no Líbano, eu voltei casado com uma libanesa, tá? Então esse casamento teve fruto de 2 meninos, que era uma coisa que para mim assim era extremamente importante, em função da a origem libanesa. Ela quer que você leve adiante o sobrenome da sua família. E o homem, ele carrega o sobrenome junto. Eu não estou sendo preconceituoso, estou falando o que é a origem libanesa, tá? Então eu tive 2 meninos, né? E o casamento foi indo, 20 anos depois, o casamento, sabe, desconectou, já era meio desconectado, né? Então ela era de um jeito, eu era de outro, acabou o casamento, ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu, tudo bem. Então, assim, de novo, eu tomei o caminho mais difícil de seguir o que eu achava que eu tinha que fazer para poder seguir em frente. Eu estou contando essa história, você já vai chegar no final aqui. Então, o que acontece? Acabou o casamento, cada um foi para um lado, pá. E aí, né, durante esse casamento, né, o negócio lá do automóvel premium estava bastante abalado já, em função da gente viver sendo sabotado pelo distribuidor, né? Aí eu não quis fazer acordo nenhum, resolvi seguir na justiça brasileira, né? Eu ouvi 400 vezes, falei, é melhor um mau acordo do que entrar na justiça. Eu quero que eles peguem um mau acordo e enfim no cu, entendeu? Então eu quero ir pro pau, quero reivindicar o que é meu, tá? E fui atrás, de novo, mais uma vez, do que é mais difícil, entendeu? Então o que acontece? Passados 18 anos, 15 anos, passados 15 anos, não foi 18, foi 15. No meio do caminho, uma ação virou outra ação, tá? E no meio do caminho, essa segunda ação, a primeira ação foi ruindo lá, a justiça brasileira, né? Não precisa falar muita coisa, né? Tudo que vocês veem aí de STF é bastante parecido, mas bastante mesmo, irmãos gêmeos no STJ, tá? Não se engane, tá? Não se engane. Então o que acontece? Passados 15 anos, numa segunda ação que não tinha como dar errado, porque existia uma jurisprudência, existia uma lei, existia tudo que protegia os direitos que a gente tem que ter como empreendedor, sabe? Hoje o que mais se fala que a insegurança jurídica do Brasil está espantando tudo que é empresário, espantando tudo que é fábrica, está acabando com todo mundo que quer produzir alguma coisa. E comigo não foi diferente. Chegou no final dessa segunda ação, que ela virou uma ação boa, uma ação considerável contra uma montadora de automóvel. E, cara, não tinha como fugir, entendeu? Isso, e repentinamente, a gente começou a ver que os resultados, apesar do caminho sólido que a justiça estava levando, o resultado começou a ruir devagarzinho. Porque a gente foi investigar, ia perguntar, ia ver como é que era. Você tem que ficar fazendo isso constantemente para saber qual que é o teor da força do seu trabalho. Bom, moral da história, chegou no dia do julgamento final dessa ação, do nada puxaram de uma cartola lá um negócio que chama súmula 7. Essa súmula 7, cara, o cara vira e fala, ó, não é desse jeito, ponto final. Acabou. E foda-se você. Cara, olha, eu levei um tiro de bazuca, cara, entendeu? E fiquei um mês tentando entender por que uma coisa que a gente investiu o nosso tempo tanto, a gente trabalhou o máximo que podia, a gente que eu falo, porque tinha mais outras pessoas envolvidas do meu lado em relação a isso, e a gente sobreviveu, sabe? A gente sobreviveu ao caminho do deserto, que é você ter uma ação judicial contra alguém grande no Brasil. É um deserto, cara, é um deserto longo. E aí o que acontece? A gente sobreviveu até o dia da votação final. E a votação final não veio de acordo com o que a lei previa. Não é o que eu achava, não sei o quê, juiz tem cabeça que nem bunda de neném. Não tem nada disso não, cara. A lei
A lei previa um negócio, existia jurisprudência, jurisprudência eram casos iguais aos seus, que foram votados a favor dos requerentes, que estavam pedindo a mesma coisa. A mesma coisa, não é coisa diferente. Então, o que aconteceu, cara? Simplesmente o relator, que é um cara que tinha votado outras ações iguais, resolveu seguir outro caminho. Mas, cara, como nós estamos no Brasil contra uma montadora de automóvel, a gente pode esperar qualquer coisa. Bom, passada essa fase do tiro de bazuca, eu comecei a entender comigo mesmo que sempre foi sobre ganhar e perder. Eu joguei basquete, cara, a vida inteira. 15 anos joguei basquete. Eu aprendi as coisas jogando basquete. E sempre ganhei e perdi. Você ganha num jogo, o outro não ganha, no outro jogo você perde. Trabalhando com automóvel, comecei a trabalhar com meu pai quando eu voltei dos Estados Unidos, cara, também. Você compra carros, tem carro que você ganha, tem carro que você empata e tem carro que você perde. Isso é ganhar e perder. É diferente de o cara ser médico, é diferente do cara ser engenheiro, entendeu? É diferente. O cara trabalhar numa área comercial é diferente de trabalhar em vendas, é diferente disso. Então, ganhou e perdeu, eu fui assimilando, sabe? Ganhou e perdeu. Mas, de novo, eu escolhi o caminho mais difícil. Entendeu? Então, aqui nesse vídeo agora, vai uma mensagem para quem acha que eu escolhi o caminho mais fácil. Pessoal, vocês estão redondamente enganados. Tá? Eu vejo aqui, eu criei meus filhos, eles são formados em universidades brasileiras muito boas, tá? E foi difícil fazer isso. Para mim, foi um desafio, mais um desafio. E foi difícil. Mesmo tendo sido aconselhado a fazer coisas diferentes, que não ia chegar no resultado que eu esperava. Que era ter os dois formados, faculdades boas, para eles começarem o caminho deles do jeito certo. Então eu me considero assim, uma versão um pouco mais evoluída do que foi meu pai, porque eu tive um pouco mais de cultura, né? Eu consegui ir morar nos Estados Unidos, né? Aprender a falar inglês fluente. O meu pai era um cara que veio do Líbano, com nada, trabalhou que nem um puta camelo, sabe? E conseguiu fazer alguma coisa. E tudo que ele fez, o Brasil de hoje tomou de volta, tá? Essa história vai se identificar com muita gente, porque aconteceu com muita gente, eu vi isso acontecer com muita gente que eu conheço. Então, assim, eu não quero me culpar de nada, porque eu tentei de tudo, tá? Então, nesse momento agora da minha vida, eu continuo seguindo o caminho mais difícil, entendeu? Porque às vezes eu estava falando para mim mesmo, até pouco tempo, não, dessa vez eu não vou seguir o caminho mais fácil. Se eu conseguir, eu tenho um objetivo, eu quero fazer uma coisa nova, eu vou fazer 60 anos no ano que vem, eu tenho uma cabeça que eu quero fazer uma coisa nova, eu estou indo atrás disso, do meu jeito, tá? E se eu conseguir, eu não quero seguir o caminho mais fácil. Só que eu cheguei à conclusão, agora de manhã, que eu nunca segui o caminho mais fácil, cara. Eu sempre fui atrás do caminho mais difícil. Eu sempre fui atrás do mais difícil. E por isso que eu tomei tanta porrada às vezes, por isso que puxaram meu tapete, mas é por isso que eu sempre vivi o máximo que eu podia viver. Sabe? Então fica essa lição também, né? Que você precisa aprender a viver o teu dia presente ao máximo que você puder. Eu não vivo do passado. Meu passado já foi, tá? É um ótimo passado, já foi. E não vivo do meu futuro, porque o meu futuro ainda não chegou. Então eu gosto de viver o dia de hoje. Se eu conseguir fazer a reviravolta, eu de novo estou optando em fazer o caminho mais difícil de novo. Porque eu sou assim. É assim que eu quero, eu sou assim e é assim que eu vou fazer. Então, o que você precisa aprender para você mesmo é sempre fazer o que você é e do jeito que você quer. E vamos pro pau, vamos pra luta e não deixa nada te derrubar. E se te derrubar, levanta, se endireita e segue em frente. Grande abraço.